Olá, Auroras! Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial, ela que é professora, mãe e uma mulher que vive entre o amor e o caos. Ela vai contar a história dela, que para mim é muito significativa e acredito que vai ajudar muitas pessoas. Eu vou chamar ela aqui, Vanessa. Oi, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha, eu sempre dou a lembrancinha, né? Então espera. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu espero que você goste. Abra, obrigada, mostre, veja se você vai gostar. Pode abrir? Pode, é para abrir e mostrar. Tô nervosa, gente. Ai, Não meu precisa ficar nervosa. Deus. Eu já sei. Ai, você não linda. sabe. Sei. Entre o amor e o caos. Vira? Aurora Vanessa. Ai, não. Gente, que linda. Sou eu e meus filhos. Amei, amei, amiga. Eu amei. Obrigada. Deus abençoe. Que bom. Perfeito. Agora vamos sentar. Exatamente. Então vamos lá, né? Eu quero que você se apresente para todo mundo te conhecer. Então, meu nome é Vanessa, eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. A Nicole tem 20 anos, atualmente ela está cursando psicologia, graças a Deus. E meu filho mais novo tem 17 anos, que é o Emanuel. Eu sou professora há muitos anos já e essa é a minha vida. O meu filho é autista, o meu filho mais novo, ele é autista nível 3. Então, algumas pessoas não usam mais essa especificidade, né, de níveis, mas é bom para ficar claro o nível mesmo de dependência dele. Então, ele é autista nível 3, de suporte, e nós moramos nós 3, porque eu sou divorciada há muitos anos, solteira, e é isso. É isso. Então vamos lá. Vida. Vamos lá, né? Como que você descobriu que o seu filho era autista? Olha, Mirela, bom, ele tem 17 anos. Então, há 17, 15 anos atrás, não era tão fácil assim como nos dias atuais. Descobrir e não era dado o laudo com tanta facilidade como a gente vê hoje. Então, eu percebi que o Emanuel, ele era diferente, eu já tinha percebido que ele era diferente e nós começamos as consultas, né, buscar alguns médicos, mas ainda tinha bastante resistência também por parte dos médicos naquela época. Mas eu percebia... Essa diferença você começou a perceber quando? Qual que era a diferença que ele tinha? Eu percebia que ele tinha um atraso no desenvolvimento mesmo, um atraso neuropsicomotor, né? Coisas que as outras crianças faziam, ele ainda não fazia, ele tinha um atraso, ele tinha uma dificuldade no desenvolvimento dele, eu percebia isso. Mas eu me sentia meio que sozinha, como se eu fosse a única pessoa percebendo os sinais, né? Na época eu ainda era casada, então assim... o pai dele também não queria perceber muito, a minha mãe, que era avó, então, às vezes os médicos também... aquela negação. A gente tem aquele momento de negação. Eu percebi, eu também não queria muito aceitar, mas eu percebia já os sinais. Na amamentação, eu percebi uma diferença, inclusive na amamentação. E um agravante dele também, que ele tem epilepsia. Então, quando ele teve a primeira crise de epilepsia... Que nós corrimos com ele para o hospital, foi que os médicos começaram sim a perceber e assim, mudar a nossa trajetória, né? Porque aí sim nós teríamos que pesquisar e investigar as possíveis causas, né? Alguma possível síndrome, e assim começou a nossa busca. Ele começou desde novinho a fazer terapias, porque como já tinha diagnosticado o atraso
motor, o atraso dele, né, neurológico. Então, ele foi encaminhado por vários médicos a começarmos a estimulação precoce. O que mudou na sua rotina a partir desse momento que você descobriu, meu filho é autista? Olha, porque assim, você já tinha uma rotina diferenciada, porque como ele não virou autista depois que falaram ele é autista. Não, ele já nasceu. Então ele já nasceu. O autista nasce autista. A gente, algumas famílias demoram mais, outras menos tempo para descobrir. Mas, e assim, a nossa vida seguia normal, uma família com crianças, né? Eu trabalhava fora já, mas com o início das terapias, que eram muitas nessa época, nessa fase dele pequenininho ali, entre os 2 e os 6 anos, a nossa rotina era basicamente terapias, exames, médicos, mais terapeutas, mais exames. Porque a epilepsia dele é uma epilepsia de difícil controle. Então, aquela troca constante de medicamentos, de remédios, até descobrir um remédio que realmente conseguisse equilibrar isso, né? Vanessa, conta pra gente o que um filho autista de nível 3 demanda da família. Demanda muito tempo, muita energia, muito suporte. Como o próprio nome já diz, ele é nível 3, nível máximo de suporte. Então, ele precisa constantemente do nosso cuidado, do nosso olhar, constantemente mesmo, para tudo, para se alimentar, ele precisa para escovar os dentes, para tomar banho, ele não consegue nem dormir sozinho. Então, se lembra do bebê, que a gente tem que ajudar o bebê a dormir, o bebê a aprender a dormir? Então, no caso do meu filho, né, porque não existe nenhum autista igual ao outro, né, que pode ser que tenham pessoas assistindo que tem autista na família. Então, assim, a gente nunca deve comparar, porque nenhum é igual ao outro. Mas, geralmente, os autistas nível 3 suporte são os que demandam muita energia, muito trabalho mesmo, né? Então, para calçar o sapato, para colocar a roupa. Por mais que ele tenha feito terapias desde pequenininho, ele melhorou bastante, com certeza. Até porque ele teve o atraso para começar a andar. Eu achava que ele não ia andar. Então, assim, ele também demorou a falar. Eu achava que ele não ia falar. Então, tudo que ele vive hoje, eu já celebro como uma conquista e um milagre. Ele come de tudo atualmente. Então, também foi uma fase muito difícil a inserção de alimentos. Na época, eu também não sabia dessa questão de seletividade alimentar, que hoje já se fala com mais clareza para todo mundo, que o autista tem seletividade alimentar. Então, eu não sabia dessas coisas do autismo na época que o meu filho era pequenininho e quando a gente estava ensinando ele a comer. Então, nós sofrimos muito para ensinar ele a se alimentar, para ele comer, para ele aceitar a comida, que o principal é esse. Porque ele come sozinho algumas coisas, geralmente alimentos secos, uma bolacha, um pãozinho de queijo, eu posso colocar na mão dele e ele come sozinho. Agora o almoço, o jantar, algo mais específico assim, né, um alimento mais úmido, mais molhado, a gente dá para ele ainda até hoje, né, com a colherzinha mesmo na boca, garfo, enfim, porque ele tem a sensibilidade muito forte em relação aos alimentos, ele pode querer colocar a mão mesmo e mexer, querer pegar do prato com a mão. Então a gente tem essa dificuldade de sair com ele para restaurante, não é fácil, porque ele pode ainda estranhar o ambiente, as pessoas, o alimento, o cheiro, o barulho e não qual querer é a reação? comer. Ele pode não querer comer, ele pode ficar nessa fase que ele está da adolescência, com 17 anos, ele está numa fase mais intensa na questão das emoções. Porque como ele não consegue se regular, né, que a gente, o normal da criança, a gente ensinar ela a aprender a se regular, tá triste, vamos, né, tá com vontade de chorar, tá com vontade de estar com raiva de alguém, do coleguinha na escola, a gente ensina, então para eles essa questão da autorregulação emocional é muito diferente.
do que para nós, tá? Então, assim, tem ambientes mesmo que realmente eu evito de frequentar porque eu sei que ele não vai conseguir se comportar bem lá, né? E ainda temos bastante preconceito na sociedade, apesar de que as informações estão bem... o número de informações hoje em dia cresceu bastante a respeito do assunto, mas ainda encontramos sim bastante resistência e preconceito. Então tem muitos lugares que realmente não vou com ele para evitar o estresse dele, principalmente, o meu também, né? Mas principalmente o dele, porque ele pode ficar muito agitado, agressivo, e isso pode desencadear crise de comportamento e crise epilética, que para mim é a pior de todas, porque com a crise de epilepsia ele regride o desenvolvimento dele. Então, às vezes, aquilo que a gente conseguiu conquistar por meses, conversando com ele, tratando nas terapias, ele regride com uma convulsão. E ele volta a babar, ele fica mais agressivo, a coordenação motora dele fica diferente, ele esbarra mais nas coisas, ele cai, ele fica com dificuldade no sono, na alimentação, sim, gospe a comida. Então, a mãe luta para que ele não tenha crises convulsivas, porque ele não é só autista, ele é autista com epilepsia e também com a deficiência intelectual, porque as pessoas confundem muito também, Mirela. O autista, todo autista tem altas habilidades ou superdotação, e isso não é verdade. Porque foi mostrado isso pra gente nos filmes. Todo autista era extremamente inteligente e é uma porcentagem bem pequena, né? Então, tem autistas de todos os níveis, com ou sem deficiência intelectual. No caso do meu filho, ele tem também deficiência intelectual, então isso o prejudica também em vários outros fatores. Eu pedi que você falasse sobre ele tudo isso, mas não, aqui, o ponto principal não é o seu filho. Sim. O ponto principal é você. É o seu sentimento, é o que está aí dentro. Então, eu quero que você divida com a gente. E assim, aqui é pra gente ser sincera. Eu sei que é abrir uma situação bem íntima, porque tem coisas que a gente sente que tem gente que nem sabe. E que eu quero trazer muito para todo mundo essa questão. As mulheres estão cada vez mais sufocadas nas próprias emoções, às vezes não tem com quem se abrir, com quem falar, e isso está deixando as mulheres cada vez mais doentes. Muita função. Sobrecarga. Mas eu quero que você abra, assim, qual foi o seu sentimento? Você se sentiu, a primeiro momento, culpada? Achou que era você? Tudo, eu quero que você se abra. Um caos. Um caos, né? Então, quando a gente descobre, realmente foi tirado o meu chão, né? Faz bastante tempo, né? Mas é um verdadeiro caos, porque, como a Mirela falou, para eu ser verdadeira e não romantizar, porque as pessoas gostam muito de romantizar o autismo, a maternidade, como se fosse tudo sempre muito fácil, e não é. Então, assim, aquele duelo entre o amor e o caos realmente, né, foi me tirar do chão. Muitas pessoas se afastaram, porque da mesma forma que eu não sabia com que eu estava lidando, porque tudo para mim era muito novo, ninguém planeja, eu vou ter um filho autista. Ninguém planeja isso, ninguém fala, eu tenho um sonho de ter um filho autista. Deus sabe de todas as coisas, mas é um baque. E receber o diagnóstico é um luto. Ninguém falou isso para mim na época, mas eu gostaria de ter escutado isso. Você vai passar por todas as fases do luto. Tenha calma com você. Calma. Eu não ouvi isso. Eu não sabia que eu estaria passando por todas as fases de um luto.
Porque o autismo, ele não é como uma doença que você faz um tratamento e vai ter a cura ou não vai ter a cura. O autismo é um transtorno que você vai ter que viver com ele para sempre. Então, isso é muito pesado. E nem sempre a gente tem a famosa rede de apoio que se espera que a gente tenha. Nem a mãe típica, nem a atípica. Não é garantido que a gente tenha, né, uma rede de apoio. Então, eu sei que eu passei por todas as fases. Quando eu olho para mim, no passado de hoje, meu filho tem 17 anos hoje, quando eu olho assim para trás, eu penso, meu Deus, como eu consegui? Como eu consegui? Realmente eu tive meu momento de surtar, meu momento de negar, de viver aquela negação, não é comigo, não acredito muito no que eu estou vivendo, parece que eu estou num pesadelo. Eu estou num pesadelo, não pode ser verdade, pode ser o médico deve estar enganado, não deve ter realmente um tratamento efetivo, uma cura dentro de mim. Isso tudo passava dentro de mim como um furacão. Não tinha como eu externalizar muito isso, porque, como eu disse, na época não tinha muito conhecimento sobre isso, não tinha com quem eu conversar. Eu não procurei terapia na época. Hoje eu faço terapia, eu voltei para terapia. É essencial, mas na época não tive esse apoio, né, de fora. Familiar também, como eu disse, é um baque para todo mundo. Mas as pessoas meio que se afastam também porque é algo totalmente desconhecido. A família passa por um desequilíbrio, né? Até reestruturar novamente, eu penso que é um trabalho constante. Você ficou magoada com algumas pessoas? Decepcionada? Olha, eu acho que sim. Eu tento buscar aqui na memória situações, mas eu acho que sim. Porque pessoas que realmente eu achava que estariam do meu lado, não importa o que acontecesse, elas não ficaram. E realmente a gente fica magoado sim. E também, não só pessoas da família, mas profissionais que a gente acha assim, eles estão preparados. Eles vão saber lidar, eles vão ajudar e nem sempre eles estão. Ou às vezes eles não querem lidar com aquela situação específica e nós trocamos muito de profissionais. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu falo porque assim, eu era de dentro de consultório e atendia e tem pessoas que vão que você fala, meu Deus, essa pessoa dá muito trabalho. Claro, talvez é uma eu não emoção. Queira lidar com isso. E aí a pessoa até fala, olha, eu passei por N profissionais. Por quê? Porque os N profissionais desistem. Eles desistem, nem todos querem seguir com você. Nem todos querem olhar com um olhar de misericórdia, de tipo, se eu não ajudar, quem vai ajudar? Exatamente. E nem então, a maioria, porque a maioria das pessoas buscam a facilidade em tudo. Sim. E a vida não é assim, né? Não é assim. Não mesmo. Principalmente com o diagnóstico assim. Eu penso que os profissionais também aumentaram bastante de um tempo para cá, vamos colocar uma década para cá, né? Mas escola mesmo, eu passei por vários problemas nas escolas que o Emanuel estudava. Né? Então assim, porque você pensa que as pessoas estão preparadas, mas a verdade é que elas não estão. Não. Tanto quanto a gente gostaria, ou tanto quanto a criança precisa. Porque uma criança de nível 3 de suporte, ela não vai se adaptar em qualquer escola. E as leis exigem que ela esteja matriculada em uma escola normal, uma escola regular. O que, para mim, é totalmente errado. Né? Sendo que a maioria aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, né, a maioria não tem estrutura nem física e nem emocional e nem estrutura de profissionais para lidar com a demanda que ele exige. Então, um sentimento que eu tinha, né, já que eu não vou romantizar aqui, era um sentimento de que o meu filho, ele era cobaia em vários lugares que ele passou. E isso eu não conseguia aceitar, sabe? Então, assim, algumas escolas que ele estudou eu tirei porque eu não gostei. E eu sou da área
escolar, né? Eu sou professora, então eu entendo o lado da professora também. Eu entendo o lado da diretora da escola, da coordenadora, da professora especializada que lida com essas crianças especiais. Eu entendo o lado de todos os profissionais da escola e entendo o meu de mãe. Então, tinha escolas que não dava para ficar e eu tinha que escolher. Ou ele fica como aluno ou eu fico como professora. Então, algumas escolas a gente teve que cortar o vínculo, eu deixei de trabalhar, ele deixou de estudar. E é assim, até a gente conseguir se encontrar em um lugar. Por clínicas também passamos por várias clínicas, ele ficou muitos anos em um lugar só. Então, vários terapeutas, alguns terapeutas também não se adaptavam, ele também não se adaptava com alguns. E a mãe tem que estar sempre de olho, porque ele não sabe se expressar, ele não sabe falar, mamãe, eu não gosto daquela tia, mamãe, aquela tia fez isso e isso. Então, assim, a mamãe tem que ter um olhar geral a mais, né? E outra coisa, eu sou a voz dele. Ele, por mais que ele fale, ele é um autista verbal, ele fala, ele demorou a aprender a falar, mas ele fala de tudo, só que são as coisas do hiperfoco dele, são coisas assim bem infantis, frases soltas, né, às vezes sem sentido, ou da ecolalia, que ele também tem, ele repete a mesma frase várias vezes durante o dia, ele fala, mas ele não sabe chegar em mim e me contar. A tia falou isso, né? Ou aconteceu isso. Então, a mãe tem que ter um olhar redobrado, um sexto sentido, o sétimo, para poder proteger. Porque, sim, eu penso que a minha missão maior é proteger ele. Porque eu não coloco a expectativa em transformar ele em algo que ele não é. A minha missão maior, que eu percebo, é amá-lo, protegê-lo, e dar suporte no que ele precisar. E sim, ajudar ele evoluir o máximo que ele puder. Mas desde que isso não agrida ali a essência dele. Porque hoje em dia também as pessoas falam, tem tantos autistas, como nunca teve tanto autista assim na sociedade, então talvez Deus esteja querendo mostrar algo para nós. Que não temos o controle sobre tudo e que nem tudo é do nosso jeito. E algumas coisas a gente tem que aprender a lidar, mas respeitando a vontade de Deus, porque talvez a gente não vai entender o porquê disso agora, mas talvez daqui a alguns anos, daqui a um século, né, venham explicações mais claras sobre isso. Vanessa, então, estamos falando muito do seu filho, estamos falando pouco das suas emoções, porque mãe é assim, a gente acaba envolvendo e colocando o filho na frente. Eu quero muito escutar das suas emoções. Por quê? Porque quando eu pensei nesse canal, quando eu pensei em chamar mulheres reais, vivendo coisas reais, porque hoje em dia Instagram, essas coisas que colocam pessoas fantasiadas. Sim. Nossa, eu tenho 10 filhos, nenhuma babá e tudo tá perfeito, maravilhoso, e eu sou linda e eu... A gente sabe que isso não existe. A gente sabe que tem horas que a gente quer esganar os filhos, tem horas que a gente chora e não sabe o que fazer, tem horas que a gente quer sair correndo, mas ao mesmo tempo a gente pensa, como é que eu vou deixar? Então, assim, é um caos. E assim, eu acredito que cada um viva um caos, mas tem pessoas que vivem esse caos mais intensos. E eu acredito que seja o seu caso. Muito intenso. Muito intenso. Por quê? Porque pessoas que têm filhos normais. Você tem a Nicole, sim, né, perfeita e tudo. Não que ele não seja perfeito, mas no sentido das de... limitações dentro dele. Isso. Você acaba olhando e falando assim, nossa, o menino tá fazendo arte, tal, ai, que desespero, tal, mas aí ele acalma e tem um momento de tranquilidade, tudo. No seu caso, o Emanuel, ele requer 24 horas daquela atenção,
ai meu Deus, será que ele vai convulsionar? O que eu vou ter que fazer? É sempre tenso. É sempre tenso. E não é exagero. É bem isso, Mirella. É bem isso. E como eu fico nesse lugar que você quer saber? Bom, desde que eu tive o Emanuel, eu tento buscar esse equilíbrio. Não é fácil. Então, assim, como eu disse antes, eu voltei a fazer terapia agora. Tem alguns meses. Então, é uma pergunta constante que a minha terapeuta me faz. E você? Você está fazendo o que por você? O que você fez por você essa semana? Então, eu percebo que a mãe, por si só, nem precisa ser a mãe atípica. A mãe, por si só, ela quase não sobra tempo para ela. A gente tem que marcar na agenda, esse horário eu vou fazer algo por mim, porque senão a gente não vai. Né? E com a vinda de um filho atípico na minha vida, que eu não planejava, eu sempre quis ser mãe, queria ter muitos filhos. Quem me conhece aí desde mocinha, essa era a minha fala, eu queria ter muitos filhos, mas os planos de Deus eram outros para mim. Então, eu venho tentando buscar esse equilíbrio. Tem dia que eu consigo, tranquilo, tem dia que não, né? Mas o que eu diria para mim e para outras mães que podem ser, que estão passando na mesma situação? Não desista de você. Não desista de você. Apesar de que sonhos foram deixados de lado. Sonhos foram deixados, vocês não sabem, mas planos. essa mulher tem uma voz maravilhosa. Exagerada. Não é exagerada. Ela canta muito bem. Eu falo que ela marcou minha vida. Ela foi a única que fez uma serenata para mim. Nós vamos chorar aqui, amiga. Nos meus 15 anos. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Nada, eu sou jovem ainda. Você jovem, eu também sou uma jovem senhora. Mas e assim, e quando eu reencontrei, a gente ficou um tempo separadas, assim, sem se ver. E quando a gente se encontrou, a primeira coisa que eu queria saber, né? Você tá cantando e tudo? Não tá cantando. Parei de cantar. Eu acho que ela nem sabe mais qual que é o tom da voz. É isso. Cantava muito. Quando eu era mocinha ali, nova, eu cantava muito na igreja, cantava nas missas, cantava em casamentos, cantava muito Sandy Júnior, que é da nossa época, amava. E a pessoa que tem esse dom, ela tem um amor por isso. Tem um amor. E aí? Então, quando eu casei, já ficou em segundo lugar, essa parte... Mas por você? Por mim, ou pelo outro? Pela demanda da família mesmo. Né? Porque eu lembro quando eu me casei muito nova, então eu me casei, trabalhava e fazia faculdade e fui mãe. Fazendo faculdade, eu tive minha primeira filha, então foi tudo vindo muita coisa ao mesmo tempo para lidar. Então, as atividades que eu tinha na igreja, eu também tinha uma época bem antes dessa época também de cantar, eu era catequista, mas a parte que eu sempre gostei mais era a parte de cantar, né? Cantava, tocava, mas esse sonho ficou para trás. Depois do casamento, teve mais uma parte de coisas que casais fazem juntos na igreja, né? Encontros e tal. Mas com a vinda do Emanuel, eu acho que nem isso mais eu estava dando conta de fazer, muito pouco, né? Deus estava me chamando a atenção mesmo para dentro da minha casa. Você vai servir mais dentro do seu lar. Mas eu custei a entender, né, essa vontade de Deus para mim, porque você ainda quer continuar naquele padrão, naquela vida, e era uma luta minha, assim, passado e presente, mas ainda gosto muito de cantar, amo, né, mas agora eu canto só no chuveiro. E vai cantar aqui pra gente. Vai, canto muito no chuveiro. Como é que eu vou falar pra elas que você canta e você não vai mostrar que você canta? Você tem que mostrar. Vou pensar, amiga. Olha, como eu falei pra vocês no Instagram, quem não me segue vai lá, Mirella Castro, mas eu acredito que todo mundo tá seguindo. Nós vamos fazer três takes, né? 3 vídeos, pra não ficar muito longo e pra eu aproveitar a convidada
porque senão sai daqui sem falar tudo que precisa, vocês não recebem tudo que ela veio trazer. Então a gente vai encerrar esse vídeo e aí na outra semana a gente traz mais. Mais vídeo, com mais Então é isso. Legal. Continue aí, assista todos. E aí, juntas, nós somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.